Olhos atentos à nova composição do Congresso. As presidências da Câmara e do Senado serão modificadas no próximo dia 1º de fevereiro. E a partir daí a gente quer saber, né, como é que deve ficar o andamento das pautas do governo, hein, Rafael Procópio? Boa tarde para você. Oi, Larissa. Oi, meninos, novamente. Boa tarde. E o curioso não é começar no dia 1º de fevereiro, mas sim saber que isso será um sábado. Os trabalhos no Congresso vão começar esse ano no sábado e a gente vai começar justamente com as eleições nas casas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. O rito vai ser iniciado pelo Senado Federal na parte da manhã, com a oficialização das campanhas e depois a votação. Isso deve acontecer às 10 horas da manhã e também às 11. Tem sempre um pouquinho de atraso, mas até a hora do almoço é muito possível que a situação no Senado já esteja resolvida. Na verdade, no Senado já está resolvida muito antes das eleições, porque um candidato que tem bastante apoio de praticamente todas as alas do Congresso Nacional para voltar à presidência é o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Ele tem realmente apoio de todos os lados da situação, da oposição e do Centrão, e um dos candidatos que pretende, pelo menos disse que vai oficializar a candidatura, é o senador Eduardo Girão, ele que é do Partido Novo do Ceará, o único representante do Partido Novo no Senado Federal. Muito possivelmente veremos Davi Alcolumbre de volta à presidência do Senado. E com isso, logo depois da eleição da presidência, as mesas diretoras, os componentes, na verdade, da mesa diretora serão oficializados e serão escolhidos. Isso mostra também muito desse apoio, porque que tantos partidos diferentes já fazem essa composição para apoiar um nome único, um nome de consenso, justamente para ter facilidade de cada um desses partidos ou cada um desses blocos ter o seu representante no Senado e na Câmara dos Deputados. A eleição no dia 1, como eu disse, também acontece na Câmara dos Deputados e é um rito bem parecido com o que eu acabei de citar no Senado Federal. A primeira parte é da oficialização dos nomes e depois a votação, que deve acontecer por volta das 4 horas da tarde, na última sessão presidida por Arthur Lira. E justamente o indicado por Arthur Lira deve ganhar com bastante facilidade nessa eleição. Estamos falando de Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Ele que tem apoio aqui do Palácio do Planalto, tem apoio da base governista no Congresso, da oposição e do chamado Centrão. Curiosamente, um dos deputados que disse que vai oficializar também a candidatura é um deputado da base do governo, que é do pessoal do Rio de Janeiro, deputado pastor Henrique Vieira. O pessoal muitas vezes se comporta como base, mas às vezes se comporta também como um partido independente. De qualquer forma, a mesma história que eu falei agora da composição dos partidos, porque que várias alas diferentes apoiam o mesmo nome, justamente para a gente ter uma Câmara, uma mesa diretora um tanto quanto plural. Nos últimos 2 anos, inclusive, a gente acompanhou que vários desses deputados que fazem parte de espectros políticos diferentes estavam ao lado de Arthur Lira. Por exemplo, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, é uma das componentes ainda da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Em vários momentos, ela presidiu sessões ali no plenário da casa. Provavelmente vamos ver tanto Hugo Mota como Davi Alcolumbre como os próximos presidentes das casas, e também toda essa articulação tem muito a ver com as principais comissões de cada uma dessas casas. CCJ, tanto na Câmara quanto no Senado, ainda é um terreno um pouco nebuloso, já existem algumas articulações, mas mais para frente, depois da eleição desses presidentes, que a gente vai saber como é que isso vai andar e como é que vai ser esse cabo de guerra, principalmente entre oposição e governo. Rafael, tá dando ali, então, quase como certa a presença de Hugo Mota na presidência da Câmara dos Deputados, mas o que fica na minha cabeça é, será que ele vai ter a força que Arthur Lira teve para comandar essa casa aí pelos próximos anos? Há alguma expectativa de como que vai ser ali a postura dele? Qual que será esse perfil? Quem vai ser ele como personagem, como presidente? A gente já consegue entender alguns burburinhos que rolam por aí em Brasília? Olha, Isa, muito se diz que Hugo Mota tem um perfil muito parecido com o de Arthur Lira. No entanto, Arthur Lira foi muito criticado, especialmente no ano de 2024, por supostamente passar por cima de alguns ritos da casa, o que já foi rechaçado por ele, é claro, por todas aquelas pessoas que também o apoiam. Dizem que Hugo Mota adota um perfil um tanto quanto mais low profile, poderíamos dizer assim, mas nesses últimos tempos, principalmente fazendo campanha, a gente vê um deputado que até pouco tempo não era conhecido da maioria,
da população brasileira, exceto aqueles paraibanos que votaram nele em 2022, mas ele adota um perfil um pouco mais low profile nessa questão. Talvez ele, claro, uma suposição de fato, mas muito provavelmente a gente vai ver menos embates do que a gente viu com o Arthur Lira. Arthur Lira ele não era tão combativo, mas muitas pessoas tentavam combater ele durante a presidência e em vários momentos, enfim, as conversas de bastidores era que ele de alguma forma conseguia rever essa situação. O fato é que é uma presidência, um presidente que deixa a casa com bastante poder desde ali de 2018. Presidência, talvez podemos dizer que Arthur Lira deva ter sido um dos presidentes da Câmara dos Deputados mais fortes de todo o regime democrático. Vai ser difícil fazer sombra quanto a um político dessa magnitude, mas ele é um escolhido do próprio Arthur Lira. Vamos ver como é que ele vai coordenar esses próximos 2 anos, ele que realmente deve ser efetivado como o próximo presidente da Casa. Obrigado, Rafael. A gente vai seguir acompanhando, e em especial essa eleição para o comando das 2 casas legislativas e esse início de mandato dos deputados e senadores para entender melhor como vai funcionar esse xadrez político pelos próximos meses, acompanhar as primeiras votações, aquelas enviadas, patrocinadas pelo governo federal, para entender como um termômetro, né, como que ficou o apoio do governo nas 2 casas, no Congresso Nacional, e se o presidente Lula vai precisar fazer algumas outras concessões. Tudo aqui está conectado. Na abertura hoje do Band News em alta frequência, a gente falava sobre a possibilidade de mais mudanças ministeriais e a gente vai ter que acompanhar isso também no início do ano legislativo, porque a depender da necessidade de apoio, pode ser que haja mais alguma mudança no primeiro escalão do governo, na esplanada dos ministérios, para acomodar mais partidos para a base aliada, e a gente vai seguir acompanhando isso por aqui. Obrigado, Rafael.